O Inter está muito perto de encaminhar uma venda milionária para 2026. De Santos veio uma notícia que favorece o Colorado no duelo decisivo desta segunda-feira. E quero trazer tudo o que aconteceu no treino aberto para o torcedor no estádio Beira-Rio. Muitos bastidores, inclusive com uma possível mudança no time titular. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então? Já chega, né? Deixando aquele like para fortalecer o canal. Domingão, né? Dá uma olhada se está inscrito. Clica no botão inscrever-se para o canal seguir crescendo aqui no YouTube. Tem muita coisa para a gente falar. E eu já quero começar, né? O nosso primeiro assunto falando sobre Luiz Otávio, volante do celeiro de Ases, que vem ganhando espaço aí em especial com a chegada do técnico Ramon Dias e que está muito perto de ser vendido para o Orlando City dos Estados Unidos. A negociação vem caminhando bem, né? Vem avançando de forma significativa e tem algumas novidades, tá? Porque o Inter deve fechar essa negociação até o final do Campeonato Brasileiro. Estamos falando de uma proposta que veio do time norte-americano na casa dos 5 milhões de dólares. Se a gente for converter para a nossa moeda, a gente está falando de uma negociação que vai girar na casa, né, dos 25 milhões de reais. Só que aqui tem um ponto importante. O Inter hoje é detentor de 60% dos direitos econômicos do jogador, mas quando finalizar a negociação, o Inter espera ter 90%. Como? O Inter está negociando também, junto ao Juazeiro do Ceará, a compra de mais 30% dos direitos econômicos do jogador. Luiz Otávio veio, né, desse time menor lá do Ceará, ainda para fazer, né, o final da sua formação aqui nas categorias de base, e logo, né, chamou a atenção. Acho que foi do técnico Roger Machado que promoveu ele pela primeira vez e agora, né, tá tendo mais espaço com o Ramon Dias. Então o Inter, né, deve vender 90%. Se é que não vai ficar com percentual, daqui a pouco vende 80% e fica com 10%, pensando numa eventual venda futura. Só que vamos lá, né, ele tá indo pro mercado norte-americano, que não é um mercado conhecido por ser um mercado vendedor. Vai muito mais lá para tentar se desenvolver e tal, a gente não vê os Estados Unidos fazendo grandes vendas de jogadores nos últimos anos. A liga tem melhorado muito, né? Tem levado várias estrelas como Messi, Suárez, o próprio Jordi Alba, Busquets, mas venda mesmo, né, ainda não aconteceu, né? Nenhuma grande assim que a gente lembre de cabeça. Mas de qualquer forma, né, o Inter está encaminhando esta venda. Eu já quero ter o comentário aqui, tá? Falando sobre essa negociação. Acha um bom valor? Eu acho que acaba sendo, tá, gente? Porque o Luiz Otávio ainda é um jogador em maturação e a gente sabe que o Inter precisa muito do dinheiro e mais uma vez a categoria de base vai acabar salvando o Internacional. Antes da gente falar sobre uma boa notícia que vem lá de Santos, visando o jogo de amanhã, quero lembrar para vocês que a Inter Store Beira-Rio está com a loja aberta neste domingo, ainda cheia de promoções do Novembro Vermelho, lá da Inter Store Beira-Rio, com promoções de camisetas oficiais da temporada 2025 da linha da Adidas, outras peças licenciadas, peças da Prove também, da coleção que saiu esse ano, também com desconto. Então vai lá para aproveitar ou clica no link que está na descrição, porque eles enviam para todo o Brasil, tá bom? Vamos falar de Neymar? Afinal, a boa notícia que vem do treino do Santos é que o Neymar deve ser preservado do jogo contra o Internacional. Isso porque ele sentiu dores no joelho esquerdo no empate contra o Mirassol em 1-1 na Vila Belmiro, na última quarta-feira. Ele fez exames, não apontou nenhuma lesão, só que, né, há um receio de que ele venha para Porto Alegre. É um jogo que é decisivo, um jogo de muita pegada. A gente imagina, né, que o Inter vai fazer um clima de final de Copa do Mundo para esse confronto contra o Santos. E a comissão técnica, capitaneada pelo Vojvoda, entende que é melhor ter o Neymar 100% contra o Sport, que vai ser um jogo que o Santos tem que obrigatoriamente ganhar, do que trazer ele aqui para o Beira-Rio e daqui a pouco agravar a lesão e perder para o restante da reta final do Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que ele seja preservado. A gente vai ficar de olho na lista de relacionados do Santos, que está chegando hoje no final da tarde aqui à capital gaúcha, e de qualquer forma, né, o Neymar deve ser ausência nesse time, tá? Então a gente fica de olho. Mais à tarde, né, mais no final do dia, eu trago uma atualização aqui sobre até um provável time do Santos para esse duelo no estádio Beira-Rio. Pra gente fechar, quero falar sobre bastidores do treino. Afinal, ontem tivemos, né, uma belíssima atitude do Inter
abrindo os portões do estádio Beira-Rio para receber o seu torcedor no treino, né, para dar aquele incentivo para os jogadores. Mais de 3.700 colorados estiveram presentes, uma grande união das organizadas do Inter, que ficaram no mesmo setor, a Guarda Popular, Camisa 12, Nação Independente, Superfico, a Força Feminina Colorada, todo mundo junto. Tá? Então acho que esse é o clima, o que mostra, né, que o Beira-Rio vai estar rugindo nessa segunda-feira. Aliás, ingressos esgotados já na área do Internacional, previsão de mais de 35 mil pessoas para esse jogo que é importante. O treino começou por volta de 11 da manhã, com o Emiliano Dias puxando uma conversa com um grupo de jogadores, e depois, né, tivemos uma confraternização do grupo com o torcedor. Foi muito mais, né, um treino de parte física, de reapresentação, depois do duelo lá contra o Ceará. A grande curiosidade ficou por conta dos goleiros, tá? O Inter, de fato, não vai ter o Ivan no jogo contra o Santos, teve confirmado uma lesão de grau 2 na coxa e não deve mais jogar esse ano, o Rocher também não apareceu no gramado. Então estiveram Antony, Cauã Jesus, que passa a ser o goleiro reserva imediato, agora na ausência do Ivan, Luan Paim e Felipe Sírio. Então são 4 jovens goleiros que o Inter tem hoje à disposição do plantel. Teve um trabalho com bola, né, que foi focado em saída de bola, construção de jogadas, troca de passes e finalizações. Tá? Lembrando que o Inter não vai ter para esse jogo contra o Santos o Ivan, lesionado, Luiz Otávio levou o terceiro amarelo e o Bruno Tabata, além do Carboneiro, que foram expulsos, tá? Então, o Thiago Maia volta para o time, ainda tem uma dúvida, tá? Quem vai ser o substituto do Carboneiro? Se vai ser o Gustavo Prado ou se ele vai montar um time um pouco mais defensivo, preenchendo o meio-campo com o Alan Rodrigues numa espécie de trinca de volantes, né? Com o Thiago Maia, daqui a pouco, Bruno Gomes e Alan Rodrigues, ou até mesmo o Oscar Romero podendo aparecer no time. É uma dúvida que vai ser definida hoje no treino lá no CT do Parque Gigante, além da principal delas, né? Quem vai ser o centroavante? Vai manter o Rafael Borré pelo carteiraço ou vai colocar o Ricardo Matias depois do gol que fez contra a equipe do Ceará? Deixa aqui no comentário qual tu escalaria. Eu iria de Ricardo Matias. Não esquecendo que hoje a gente tem uma missão, hein? É dura, eu sei, que é torcer pelo Sport Recife contra o Vitória, jogo, né, que acontece à noite, né, lá na Ilha do Retiro. Tô dando uma olhada nas odds da KTO para esse jogo, tá? O Sport pagando 3,35, Vitória 2,16 e o empate 3,40. Eu acho que vai empatar esse jogo, tá? Tô colocando a minha fezinha no 3,40 aqui do empate. Ainda hoje tem Bahia e Vasco, acho que empata também esse jogo. São Paulo e Juventude, é bom a gente ficar de olho, acho que o São Paulo vence. E também tem Cruzeiro e Corinthians jogando no Mineirão. Qual a tua fezinha? Palpita lá, kto.bet.br, melhor casa de apostas do Brasil. Lembrando, proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!